Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Amados, hoje a gente vai encerrar esse ciclo da série Entendendo os Tributos do Altar, né? E eu espero que seja uma bênção para você. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu vou trazer um ensino que provavelmente alguns de vocês nunca tiveram, tá? Talvez o que eu vou falar pode chocar alguns de vocês. Então eu peço assim, abra o seu coração e ouça. Quanto a mim, eu estou bem resolvido desse assunto. Então não adianta vir debater comigo. Ah, não é assim, não é assado. Eu falo, olha, eu estou resolvido. Isso é algo que eu pratico e vivo. Então eu já tenho uma prova comigo. Tanto prova bíblica, quanto prova de vivência, de experiência. Então, se você entender que isso não é para você, não pratique. Não pratique. Agora, se você entender que é para você, se você entender que o que Deus tem é para você também, pratique. Pratique. Eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Vamos fazer mais uma oração, porque hoje o inimigo não quer que vocês ouçam isso, né? Encontramos já um negocinho aí do lado de fora, mas Deus está à frente. Curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu peço que toda interferência, todo problema que venha ser causado no mundo espiritual para impedir os seus filhos e filhas de aprenderem algo da tua parte, seja cancelado em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos, abra nossa mente, o nosso coração, nos descoberta, tira esse véu, Senhor, que impede a gente de entender a revelação da sua palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, todo cansaço vai embora, todo mal vai embora, toda sonolência vai embora. Hoje é um dia de suma importância na vida dos seus filhos e filhas. Por isso todo mal, toda interferência sai em nome de Jesus. Que a paz e a graça de Deus seja contigo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Não tenham pressa de ir embora, tá? A gente comentou que ia ter uma confraternização no final, né? A gente decidiu em fazer um macarrão, né? Macarrão com, né? Macarrão de panela de pressão, né? Então é um macarrão bem gostoso, né? Creio que todo mundo dá para comer e ninguém vai ter problema. Então vai ter uma jantinha gostosa, da hora, né? No finalzinho. Então descansa no Senhor, amém? Descansa. Eu não devo abrir oportunidade para pergunta. Se você tiver alguma dúvida, me procura no final, tá? Porque é muita coisa que eu preciso falar e provavelmente eu não vou conseguir abrir para isso, senão vai ficar muito extenso essa aula. Nós falamos no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o dízimo, né? Qual o papel do dízimo? O dízimo, a grosso modo, ele remete a uma declaração na nossa vida. Toda vez que você pratica o dízimo, você entrega o dízimo, você declara que Deus é o seu dono. É uma declaração. O Senhor é dono de tudo. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, quando você dizima, você pratica o ato de trazer esse tributo a Deus, então você declara no mundo espiritual: eu tenho um dono, eu pertenço a um reino que não é deste mundo, um reino celestial. Então, a grosso modo, esse é o papel do dízimo. Na quarta passada, nós falamos, né, sobre a oferta. Qual o papel da oferta? A palavra oferta em si, ela vem de uma raiz que se chama aproximação ou aproximar. Então, cada vez que vinha uma pessoa trazendo uma oferta a Deus, ela dizia para Deus: Deus, eu não quero viver longe de Ti, eu preciso me aproximar de Ti. E aí nós falamos como Deus mede a oferta. Deus, Ele mesmo mede o tipo de oferta. Qual a capacidade que você tem de ofertar? Tudo isso está na palavra de Deus.
E toda vez que você traz uma oferta ao Senhor, ela representa inclusive qual é o tempo da sua vida, né? A gente chegou de falar, oferta memorial, uma oferta que aponta para o passado, oferta alçada, uma oferta de uma necessidade presente, e oferta movida, que é uma oferta do futuro, quando você deposita sem propósito nenhum, mas Deus, Ele recebe essa oferta e Ele faz com que isso se mova na sua vida de uma tal maneira que você recebe uma bênção lá na frente. Então, é o jeito de Deus trabalhar. Mas em suma, a palavra oferta significa aproximação. Por isso que Jesus é a oferta de Deus por nós. Jesus nos reconciliou com o Pai. Então Ele é uma oferta, Ele é o que se chama de corban, essa aproximação. E por fim, eu vou falar de algo que já me custou. Eu lembro o dia que eu fui pregar esses tributos do altar numa igreja, Deus falou bem assim para mim: filho, eu quero que você pregue isso, mas eu preciso te alertar, vai ter consequências. Eu falei: Deus, o Senhor não me chamou para eu ser frouxo, o Senhor me chamou para anunciar a tua palavra. Ele falou: não, fique bem ciente, vai ter consequências, mas eu quero que você pregue. Eu falei: tá bom, eu vou pregar. Preguei, não aconteceu nada na hora, né? Eu falei: glória a Deus, né? Irmão, só foi para casa, o bicho pegou pro meu lado, mas faz parte. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você vai perceber que existe um Deus que é o nosso Deus, amém? É o seu Deus, não é? O Deus que criou todas essas coisas. Imagine um Deus que tem tudo, que não precisa de nada, e Ele tem filhos, e Ele falou para os filhos: tudo que é meu é teu. Então Ele quer que eu e você usufruamos disso. Bênção e prosperidade para Deus não está ligado somente ao financeiro. Coloca isso na sua cabeça. O financeiro é uma das vertentes. A bênção pode ser uma saúde. A bênção pode ser uma mulher, por exemplo, que não tem filhos, engravidar. A bênção pode ser uma pessoa que está 20 anos sozinha e de repente apareceu o escolhido ou a escolhida dela e ela se relacionar. A bênção pode ser financeira, sabe? Um empreendimento, um aumento de salário, uma promoção. A bênção pode ser qualquer coisa. A bênção pode ser o seu filho, a sua filha não andar nos caminhos do Senhor e mesmo assim essa pessoa ainda continuar viva, guardada por Deus. Então a bênção vai se manifestar dependendo da sua necessidade. Então isso é uma coisa que você tem que ter em mente. O que eu vou falar aqui vai parecer o tempo todo que eu estou falando de dinheiro, mas coloque na sua cabeça: eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo. Tudo que abrange a sua vida, tudo, tá? Então guarde isso na sua cabeça. Existe uma oferta que Deus sempre requereu ela, mas a igreja por algum motivo deixou de fazer. Ela, na verdade, ela é mencionada como a primeira oferta citada na Bíblia. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 4, versículo 3 em diante. Gênesis, capítulo 4, versículo 3 em diante. Amém? Diz assim: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta, todavia não se agradou de Caim de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo o seu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Veja bem, os dois irmãos, após
né, a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, eles vêm até Deus, passado um tempo, apresentar as suas ofertas. Diz a palavra que Caim trouxe uma oferta de produtos do solo. E diz a Bíblia que Abel trouxe a primícia do seu rebanho. Então você vê que Deus, quando olha, uma coisa que você precisa anotar, isso aí você tem que gravar. Quando você traz sua oferta para Deus, Deus ele não olha para a sua oferta. Deus olha para você, Ele olha em você na sua oferta. Isso é uma coisa que você precisa aprender. Não tem como você dizer, eu sou filho de Deus, eu amo a Deus, eu respeito a Deus, mas a sua oferta, a sua disposição em ofertar, no lugar aonde Deus te levantou, você não tem esse coração. Olha o que diz o texto. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. E olha o que fala de Caim. Não se agradou de Caim e de sua oferta. Então veja, eles trouxeram a oferta, mas Deus olhou primeiro para quem trouxe a oferta. Então a minha oferta revela quem eu sou. Isso é um princípio que eu tenho que guardar. Não tem como fugir disso. No ensino passado, eu disse o quê? Quem recebe a oferta? A irmã Marilyn, lembra? Fala por gentileza aqui. Quem recebe a oferta aqui, Marilyn? O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo recebe a oferta. Isso está registrado em Atos. Quando veio Ananias e Safira, na hora que eles vieram trazer a oferta diante dos apóstolos, o que Pedro falou? Porque você mentiu ao Espírito Santo. A sua oferta, quando você traz, é o Espírito Santo que recebe. A gente às vezes pensa o seguinte: Deus não liga para essas coisas. Deus quer que eu cuide dos pobres. Deus quer que eu saia dando marmita na rua. Deus quer que eu faça isso. Ele não liga para essas coisas. Pois é. Existe uma passagem que Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez isso aqui, ó. Sentou do lado do gasofilácio do templo e ficou assim, ó. A Bíblia diz que ele observava quem dava as ofertas. Aí apareceu uma viúva e colocou 2 moedinhas. Ele falou assim: quem deu mais? Eu afirmo, aquela viúva, porque ela deu todo o seu sustento. Então Deus, o Espírito Santo recebe sua oferta e Jesus observa você ofertando. É muita pressão, não é, irmãos? É uma pressão, fala se não é. Você levantar da sua cadeira, Deus fala para você assim, ó, você tem uma nota, por exemplo, uma nota de 100, uma nota de 50, uma nota de 10, uma de 20. Vou ser generoso com você. Deus fala assim, ó, dá de 20. Aí você fala assim, não, Deus, eu vou comprar uma pizza ali, vou sair com a família, vou comprar uma pizza. Deus fala, filho, oferta esses 20. Seu coração está queimando para dar os 20. Você arranca o 10 e vem andando. Quem está aqui no altar esperando sua oferta? O Espírito Santo. Quem está do trono te observando? Jesus. Você vai ter coragem de colocar esses 10 se ele te pediu 20? Você entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Eu não mensuro oferta. Você nunca vai me ver mensurando oferta. Quem tem 50 reais, traz aqui. Agora quem, ó, eu preciso de 10 pessoas com 1.000 reais. Eu nunca vou fazer isso, sabe por quê? Quem propõe no seu coração é o Espírito Santo. Porque é Ele que tem uma bênção para liberar para você. Então Ele vai propor um valor para você. Você vai acolher ou não esse valor. Vai de você. Já aconteceu de Deus pedir para mim um valor maior do que eu podia dar. Eu tenho que chegar para o amor e falar assim, amor, senti de Deus de dar tanto. O amor falou assim, se Deus mandou dar. E a gente vai assim, Senhor, olha, vou pedir um sinal. Se cair 100 pessoas na minha frente é o Senhor, né? A gente vai por quê? Porque às vezes mexe com a gente. Mas por quê? Quando Deus pede, Ele tem algo para fazer, tá? Então não liga. Então não liga para valor. Deus pediu, faça, confia, tá? Então tem isso. Quando você entende que
toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos nesse momento, então não é um momento simples para você. Passa a se tornar um dos momentos mais especiais. Louvar a Deus é maravilhoso? Claro que é um privilégio, irmãos. Deus deu um pulmão para você, cordas vocais, para você poder entoar louvores a Ele. Maravilha. Estudar e meditar a palavra é extraordinário, porque é Deus te direcionando, Deus apontando o caminho. Mas você trazer suas ofertas para Ele, dizendo: Deus, eu vim aqui para dizer que eu quero ter um relacionamento contigo. Tudo que eu tenho é teu. O Senhor é o meu dono e tudo que eu tenho é seu. Então quando você vem e faz esse ato, seja aqui ou na igreja onde você congrega, então você assume o quê? Uma responsabilidade perante o mundo espiritual. O diabo não pode argumentar nada contra você nesse sentido. O que ele vai falar? Ele vai fazer de tudo para você não fazer. Não, vai acabar o gás. Não, e a conta. Não, ele vai tentar fazer isso, colocar coisa na sua cabeça para te impedir. Mas durante o estudo, e eu espero que você entenda e você comece a viver uma nova realidade na sua vida, amém? Primícia. Basicamente, a palavra primícia é a mesma palavra de Gênesis, Bereshit, no início, no princípio. Tudo que é a primeira coisa, essa é a primícia. Sabe, eu sou o filho do meio. Então assim, biblicamente falando, todo filho homem, a Bíblia diz que ele é a primícia do Senhor. Meu filho Estevão, ele já nasceu para o Senhor. Ele já é de Deus, ele é o meu primogênito. Você está entendendo? É um conceito que está na Bíblia. Então assim, primícia, a minha primícia em questão de geração é Ele. Como um filho, algo que eu gerei para Deus. E Deus permitiu que fosse gerado no útero da minha esposa. Então você temos que entender que Deus nos dá coisas. E eu devo tirar a primeira parte para honrar Ele. Você precisa ter na sua cabeça essas coisas. Primícia não é dízimo. Dízimo não é oferta. Oferta não é primícia. Cada um desempenha o seu papel. Cada um tem o seu propósito no mundo espiritual. Nós falamos aqui no estudo passado que assim, Deus é o seu dono, não é? Quem é servo de Deus aqui? Ele não comprou com o sangue dele? Ele é seu dono, não é? Ele não tem direito a 100% de você? Vamos supor que você está trabalhando e você ganha R$2.000. Ele é seu dono, não é? Os R$2.000 não é dele? Se ele virar para você e falar assim, ó, recebeu os 2.000? Recebeu. Bota aqui. Você teria direito de reclamar? Aí você vem, cabisbaixo, porque você trabalhou 30 dias, né? Receber míseros R$2.000. Aí você está vindo. Ô Senhor, né? Trabalhei tanto, né? Mas o Senhor é meu dono, é do Senhor. Na hora que você está depositando o envelope, Deus para. Aí ele fala, me dá o envelope aí. Deus pega o envelope, arranca 10%, pega 90%, bota no seu bolso e fala assim, senta aí. Você ficaria feliz ou não se ele fizesse isso? Pulando de alegria, fala se não é. Deus faz isso antes de você vir aqui. Ele entrega para você e fala o seguinte, filho, já fica com esses 90% e traz para mim esses 10%. Então Deus confia tanto em você que Ele podia chegar aqui e falar assim, ó, vem cá, tem um anjo, apareceu um anjo para você, deixa eu contar, você ganha 2.100, né? Deixa eu ver. Ó, sei não, esse mês eu não gostei muito de você não. Vai para casa sem dinheiro mesmo. Deus me autorizou a fazer isso. Você teria direito de reclamar? Não. Mas olha a bondade do nosso Deus. Ele deixa você se separar em casa e trazer. Olha, irmãos, não tem como eu entrar mais na questão do dízimo e da oferta. Os dois estudos são longos, tem mais de 1h30, se eu não me engano, cada um. Você pode entrar no nosso canal lá e assistir. Assiste, pega as referências, pega as passagens, porque só de eu falar que agora você vai olhar para mim e vai falar assim, pastor quer dinheiro. É isso que vai vir na sua cabeça agora.
Mas assiste lá, entende, compreende tudo, recebe esse ensinamento, que isso aí vai fazer uma diferença na sua vida. Então veja, como funcionava a primícia? Basicamente, a terra onde Deus prometeu, lembra disso? O povo estava cativo lá no Egito. Deus levanta Moisés, tira o povo, faz atravessar o mar. Aí eles estão andando 40 anos em círculos lá no deserto. Aí Moisés morre, ele morre vendo a terra prometida. Agora Josué tem que conduzir toda aquela gente à terra prometida. Aquela terra prometida que era Canaã, ela tinha pelo menos 7 tipos de frutas, os 7 tipos de colheita para eles, né? Quer ver aonde que está isso? Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 8, 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 e 8, diz assim: porque o Senhor, teu Deus, te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite e mel. Esse azeite e mel, leia-se tâmaras, tá? Então eram 7 tipos de fruto que davam. E por causa desses 7 tipos de fruto, Deus instituiu toda vez que se finalizasse uma colheita, as pessoas elas vinham, nasciam os primeiros frutos, elas atavam uma fita vermelha nessa região dos primeiros frutos, e ali eles tinham que separar o equivalente a 220 litros, as pessoas que plantavam. 220 litros, imagina uma caixa d'água de 200 litros, cheio de fruta. E eles tinham que levar isso no templo, apresentar essa primícia e levar aos sacerdotes do templo. Então eles faziam isso. O nome dessa festa, ela era chamada de Shavuot, que significa festa das semanas, ou Pentecostes, né? A festa de Pentecostes. Lembra da festa de Pentecostes? Para quem não lembra da festa de Pentecostes, lembra que o Espírito Santo foi derramado nessa festa. Era a festa da colheita. Era a hora do povo de Deus colher a bênção de Deus. O próprio poder, a própria pessoa do Espírito Santo nascendo nos corações dos cristãos. Então Deus escolheu essa festa para revelar o Espírito Santo. Como eles faziam? 3 festas obrigatórias. 3. O povo era obrigado. Se eu morasse no Brasil e tivesse essa festa, são várias festas hoje no calendário judeu. Se eu não me engano é mais de 10. Mas biblicamente era 7. E dessas festas, pelo menos 3 eram obrigatórios serem celebradas em Israel. Irmãos, eu te pergunto, Deus me manda para o Brasil, sou judeu, e Ele diz para mim, 3 vezes por ano você tem que subir para Jerusalém. Hoje uma viagem para Israel está na faixa de 15 mil reais. Não, 15 mil? 15 mil, porque é 4 mil dólares. 15 mil reais, uma pessoa só indo para Israel. Se vai eu, o Amor, o Estevão, a Rebeca, é 60 a 70 mil reais. Não é isso? Pelas contas. Eu te pergunto, eu tenho que ter dinheiro ou não tenho que ter dinheiro? Não foi uma ordem que Deus me deu? Eu tenho que ter dinheiro. Vocês concordam comigo? Deus me deu uma obrigação, que colocou um peso sobre mim. Então só existe um jeito de eu ir lá, prosperando. Por isso que quando Deus lança uma palavra, Ele mesmo se encarrega de cumprir. Então o judeu falava assim, eu vou prosperar, eu tenho que subir para Israel, eu tenho que subir para Jerusalém, eu preciso de dinheiro para ir para lá. E lembrando que quando as famílias iam, não era 1, 2 não, era 10, 15, 20, era toda uma cara. Imagina a reunião que vocês fazem lá no sítio, lá, todo aquele povo indo para Israel. É gente babu, né? Tem que ter o quê, ó? Recurso. Então Deus conduz. Então se Deus te deu um encargo, uma obrigação, fica tranquilo, Ele provê. Agora se você arrumou o problema, aí o problema é seu. Mas se foi Deus que mandou, Ele garante, Ele sustenta. Amém? Veja,
O texto que vai falar dessa obrigação deles subirem 3 vezes ao ano está em Êxodo 23, 14 e 17. Êxodo 23, 14 e 17. Êxodo 23, 14 e 17. Diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerá pão ázimo, como tenho te ordenado, ao tempo apontado no mês Abib, para que nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio diante de mim. Tem um detalhe, tá? Nessas 3 festas, ninguém podia ir sem oferta a Deus. Ele falando, ninguém apareça vazio diante de mim. Deus está falando, não venha sem oferta. E as festas da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o seu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Então veja, Deus determinou, vocês vão me celebrar. De todas as festas, 3 delas é aqui, aonde está o templo, em Jerusalém. Não tem conversa, vocês têm que vir. É uma determinação. Como eles iam? Sabe como eles iam para lá? As caravanas eram regadas à música. Pessoas vestidas de roupas coloridas. Pessoas cantando alegremente e adorando a Deus. E quando eles chegavam na cidade, a cidade fazia uma festa. Fazia um estardalhaço só para receber esse povo. É para mim desse ritual que Paulo tirou. Vou pedir para a irmã Marilyn ler para mim 2 Coríntios 9, 7. Eu tenho para mim que Paulo escreveu esse versículo aqui, inspirado nesse povo que vinha trazer as primícias quando subia nas festas determinadas por Deus. 2 Coríntios 9, 7. Veja, Deus ama o que dá com. Então as pessoas quando vinham subir para as festas de Jerusalém, elas vinham com alegria. Então significa que quando você está se aprontando para cultuar a Deus, você preparou os seus tributos para trazer, você vem como? Celebrando, alegre. Olha que privilégio Deus me deu de poder trazer algo na casa dele. Não só apresentar o meu louvor, minha adoração, mas também trazer isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio. Tem pessoas que não têm o que comer, e Deus está te dando recursos só para você trazer as coisas na casa dele, para você poder fazer com que haja mantimento na obra de Deus. Amém? Por que nós temos que dar a primícia? Você vai perceber o seguinte: a primícia, ela está ligado a honra. O que é honra? Honra, ela vai ter basicamente dois significados. Elevada estima, elevada consideração. Alguém que é muito nobre no nosso meio, alguém que é muito distinto, alguém que é uma pessoa de muita ética, um político, alguém que tem um nome e precisa zelar por esse nome, é uma pessoa de honra. Se o seu melhor amigo é uma pessoa de honra, o seu melhor amigo vai entrar na sua casa, vai abrir a geladeira, né? Vai se sentar na mesa para comer com você. Ele vai ter uma honra. E qual que é o segundo peso que tem a palavra honra? Dinheiro. Dinheiro. Fala para mim, rico tem ou não tem honra? Pode ser a pior pessoa do mundo. Aonde ele chega, o que acontece? Pode passar, senta aqui, né? Olha, senta aqui, doutor. Não sabe nem a 4ª série. Senta aqui, doutor, senta aqui. Você entendeu? Só porque tem, dinheiro. No tempo bíblico, se atrevesse a aparecer diante de um rei sem presente. A rainha de Sabá, quando veio visitar Salomão, ela veio com carruagens e carruagens.
Salomão olhou para ela e falou assim: olha, eu sou mais rico que você, então eu vou te dar pelo menos umas 10 vezes mais. Ela voltou com muito mais riquezas do que trouxe. Honraria. Pessoas de honra recebem honra. O que eu e você temos que entender? Deus, Ele já estabeleceu na palavra dEle o nosso relacionamento com Ele. Deus me revelou que para eu me relacionar com Ele, eu tenho que pedalar de madrugada gritando glória a Deus. Irmãos, isso é uma bobagem. Quer pedalar de madrugada dando glória a Deus? Faça por conta e risco. Faça você. Mas isso não vale para mim. O que vale para mim, o que vale para todo mundo, é o que Deus estabeleceu na sua santa palavra. Por exemplo, você ama a Deus? Você ama a Deus, não ama? Abre para mim aí João 14, 21. João 14, 21. Som, teste, som. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Veja, você ama a Deus? Guarda os mandamentos. Você não guarda os mandamentos, você não ama a Deus. Ponto. Não tem nada diferente disso, irmão. Não, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. Mas eu vou fazer umas coisinhas aqui, Deus vai tolerar. Não tem problema eu fazer, né? Ama a Deus? Guarda as determinações dele. É assim que funciona. Amar de boca, Deus não aceita. Deus só aceita quando se ama de coração. O que é o nosso coração? É quando eu e você estamos voltados a obedecer a Deus em tudo. Então eu só posso dizer que eu amo a Deus se eu obedeço o que Ele manda eu fazer. Ponto 1. Você sabia que Deus falou também como se adora Ele? Irmãos, eu adoro assistir um filme de terror. Eu boto um filme de terror e falo assim: está repreendido Satanás, glória a Deus. É assim que eu adoro a Deus. Será que é assim? Abre aí João 4, 24. João 4, 24. João 4, 24. Pode falar? Pode. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, Deus disse como eu e você temos que adorar Ele: em espírito e em verdade. Então Deus já disse: você me ama? Amo. Como que eu amo a Deus? Guardando os mandamentos, obedecendo a Ele. Como eu adoro a Deus? Em espírito e em verdade. Deus disse. E como eu honro a Deus? Como que eu honro a Deus? Deus também disse. Abre em Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E o 10 também, por gentileza. E se encherão os teus celeiros
abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Então veja, honra ao Senhor com os teus bens. Como eu honro a Deus? Com os meus bens. E com as primícias de todos os seus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de mosto de vinho os teus lagares. Vinho, na Bíblia, aponta para prazer. Um prazer que Deus permite que a gente tenha. Uma pizza, não é gostoso uma pizza? É um prazer que Deus nos dá. Uma lasanha, né? A irmã gosta, pizza, lasanha, né? Eu ouvi dizer que a irmã é fã, né? De pizza e lasanha. É um prazer que Deus nos dá. Prostituição é um prazer que Deus nos dá? Nos alcoolizar é um prazer que Deus nos dá? Se drogar é um prazer que Deus nos dá? Então veja, a sua mente, mesmo que tenha pouco entendimento, já sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. Deus falou assim, ó, eu vou escrever a minha lei nos seus corações. Ainda que você não tenha um conhecimento profundo da Bíblia, você sabe muitas coisas que agrada e desagrada a Deus. O Espírito Santo comunica dentro de você. Você está fazendo negócio, você nunca ouviu dizer, nunca ninguém pregou, nunca disse que aquilo é errado. Você vai fazer, Deus fala assim, ó, para com isso. Aí você fala, ixi. Entendeu? Porque Deus está escrevendo cada dia a lei dele no seu coração. O próprio Deus comunica. No outro dia que você vai descobrir, você vem para o ensino ou numa pregação e a pessoa fala, você fala, agora eu sei porque que Deus mandou eu não fazer aquilo. Hoje eu entendo. Mas Deus, ele nos dá o discernimento. Então eu tenho que ter o discernimento também do que é prazer para Deus, do que Deus permite que eu e você usufrua. Então veja, bênção, a palavra bênção. Se eu for definir a palavra bênção para você, ela vai ter um significado a grosso modo assim, ó, a grosso modo, um poder que está operando ao seu favor para que tudo se cumpra conforme o que Deus determinou. A palavra bênção vem da palavra de bendito. Existe se eu não me engano, Deuteronômio 28, que fala assim, bendito será ao entrar, bendito será ao saíres, né? A bênção do Senhor é o quê? É você ter uma fama, você ter uma boa fama. Tudo que você faz dá certo, nada dá errado. É como se tivesse um poder andando na sua frente, endireitando tudo. Essa é a bênção. E o que é bom disso? Se eu disser para você que tudo isso já está à sua disposição, você acredita? Lê para mim Efésios 1:3. Efésios 1:3. Quando disse, né, irmão? Tem que passear pela Bíblia, amém? Porque aí não é eu falando, é próprio Deus falando com você. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja, bendito seja Deus e Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O que significa isso? Para você entender de uma forma melhor. Bênção, tudo que Deus faz começa no reino do Espírito. Antes de você vir, você é concebido no mundo espiritual e vem para o material. Antes de Deus te dar algo aqui na terra, Ele concebe no céu. Então as bênçãos, antes de se tornar materiais, elas são bênçãos espirituais. E essa bênção pode ser qualquer coisa. Lembra que eu falei no começo? Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser uma resposta de uma revelação, pode ser qualquer coisa. É algo operando ao seu favor para te dar uma resposta ou para resolver algo. Então veja, o apóstolo Paulo está falando para o povo de Éfeso: bendito seja Deus e Pai, que já nos abençoou. Passado, já foi feito.
Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda a sorte. Está precisando de saúde? Já te abençoei. Está precisando de cura? Já te abençoei. Está precisando de restauração? Já te abençoei. Está precisando de porta aberta? Já te abençoei. Está precisando de libertação? Já te abençoei. Toda a sorte de bênção. Deixa eu te perguntar. Se o apóstolo Paulo diz que já estamos abençoados, por que não estamos usufruindo disso? Essa é a pergunta do 1 milhão. Por que eu e você não estamos usufruindo, se Ele já abençoou? Porque eu falo assim, aí você começa a olhar para a sua vida, não é? Olha, tá difícil pagar as contas. Tem dia que eu ando todo doente. Olha, minha família se levanta contra mim. O senhor vem com esse papo que Deus já me abençoou. Que história é essa? Que história é essa? Pois é. Quem já esteve aqui num dia que eu falei que a Bíblia, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Que para você montar o quebra-cabeça, você tem que ir em Gênesis, você tem que ir em Apocalipse, você tem que ir em Mateus, e você vai montando as peças. Uma coisa não está definida num único livro. Um livro fala alguma coisa, o outro livro complementa e o outro livro conclui. Então, biblicamente falando, para eu ter uma revelação, eu preciso desenrolar toda a Escritura, e aí eu tenho uma revelação completa de um determinado assunto. Existe um ramo da teologia que percebeu isso, e ela é chamada de teologia sistemática. Ela sistematizou assuntos. Quer aprender de anjo? Então existe uma matéria chamada angelologia. Ela vai pegar onde tem anjo em Gênesis, onde tem anjo em Êxodo, e assim sucessivamente, para poder dizer e construir a doutrina bíblica, baseada em todos esses textos. Entendeu? Então veja, até os teólogos já percebeu. A Bíblia é como se fosse uma coxa de retalho, como se fosse, a gente vai juntando para ter a revelação. O que eu quero dizer com isso? O texto de Efésios que acabou de ser lido não diz que eu já estou abençoado. Por que eu não estou usufruindo disso? Aí agora eu tenho que pegar o outro quebra-cabeça. E vai ser a parte que vai incomodar muitos de vocês, tá? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, me chocou, tá? Me chocou e fez com que eu revesse muitos conceitos. Eu passei por um processo para entender isso, e quando eu entendi, eu usufruí. Abra comigo em Ezequiel 44, do 28 ao 30. Livro do profeta Ezequiel 44, do 28 ao 30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, 28 ao 30. Ezequiel é um dos que é chamado de profetas maiores, um dos grandes profetas, junto com Daniel, junto com Isaías, junto com Jeremias. Liga o microfone. Até o final. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas do cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. É que a versão é diferente. Pode ler, pode continuar. Lê até o 30. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. Eu vou ler só o 30 na minha versão, tá? E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, e de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. O que Deus está falando? Deus está orientando o profeta Ezequiel dizendo o seguinte:
Deus está restabelecendo o sacerdócio novamente em Israel. O que vocês vão fazer, povo de Israel? Vocês vão voltar a trazer as ofertas. E de quem serão as ofertas? Dos sacerdotes que Deus levantou para cuidar da obra. Vocês vão trazer para eles. Quando vocês trouxerem para eles, o sacerdote vai fazer com que a bênção repouse sobre sua casa. O que nós lemos em Efésios 1:3? Ele já nos abençoou. Não está dando certo. A bênção está lá, não está? Mas não está chegando. Como que a bênção chega para mim? Quando eu entrego para o sacerdote e ele faz repousar. Qual que é o problema? O problema, eu já passei por isso, tá? Eu não tenho vergonha de falar. Quando eu vinha trazer minhas contribuições, eu queria que tudo fosse do meu jeito. Eu queria saber como era, como funcionava. Eu queria até opinar como ele gastava o dinheiro dele. Aí, e o trem não fluía, irmãos. Eu trazia tudo que mandava trazer. O negócio não fluía, não acontecia. Eu falei, mas Deus, o Senhor tem uma provisão para mim, né? Eu sei que o Senhor tem, não é possível. O Senhor tem. O Senhor tem uma provisão para todos os seus filhos. Pregar o evangelho é muito caro, irmãos. Sabe? Só para a gente manter essa estrutura aqui é quase R$2.000. Ou seja, até para nós pregarmos o evangelho, para ser uma bênção na vida de vocês, nós precisamos de recursos. Sabe qual é o problema? O problema é que a igreja brasileira não aceita os sacerdotes que Deus levanta na vida deles. Quem são os sacerdotes? Quem são? A Bíblia vai apontar 5 tipos de sacerdotes para a igreja. A igreja tem 5 sacerdotes. Se eu não estiver equivocado, eu acho que é Efésios 4:11. Vê se é Efésios 4:11. Deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então veja, Deus deu à igreja 5 tipos de pessoas que são separadas para contribuir, para abençoar o corpo. É basicamente isso. Então nós temos pessoas que Deus levantou para ensinar, os mestres. Nós temos pessoas que Deus levantou para cuidar, os pastores. Nós temos pessoas que Deus levantou para ganhar almas para Jesus, o evangelista. Nós temos pessoas que Deus levantou para dar uma direção à igreja e trazer correção a ela, os profetas. E Deus levantou o apóstolo, que é aquela pessoa que normalmente edifica uma obra e se torna uma cobertura dela. A igreja brasileira fugiu disso. A igreja brasileira se concentra no pastor. Hoje, se você entrar em qualquer igreja, são poucas as igrejas que trabalham nos 5 ministérios. A maioria é o pastor. O pastor é o apóstolo, o pastor é o profeta, o pastor é o meu. O pastor é tudo. É tudo. E ao mesmo tempo não é nada. Não consegue fazer nada. Não consegue visitar, não consegue evangelizar, não consegue ensinar. E tem a metade da igreja descendo a lenha nele ainda. Não visita, não evangeliza, não ensina, né? Por quê? Porque a uns Deus deu. Não é todo mundo pastor, não é todo mundo mestre, não. A Bíblia fala que eu e você, pelo sacrifício de Jesus, todos nós somos sacerdotes. Só que a nossa consagração é na vinda dele. Nós somos uma nação de sacerdotes, que seremos totalmente revestidos dessa veste sacerdotal na sua vinda, com a transformação do nosso corpo. Mas aí o que Deus faz? Deus antecipa alguns para exercer esse papel, para preparar a igreja para a vinda do Senhor. Eu vou falar uma coisa para você, tá? Não era para eu ter um trabalho secular. Não era. Era para eu estar integralmente dedicado à igreja.
era para eu estar dedicado a jejum, oração e estudo da palavra. A minha vida era para ser essa. Mas muitos de vocês têm dificuldade em reconhecer isso. Aí na hora que você está vindo para o culto e Deus está querendo te abençoar, te prosperar, alargar suas tendas, você tem dificuldade de trazer suas ofertas, seus dízimos, sua primícia. Você não faz. Irmãos, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Primícia eu fui aprender coisa de 6, 7 anos atrás. Eu tinha 15 anos de crente. Nunca tinha ouvido falar Natal. Eu lia, mas na minha cabeça, primícia era a mesma coisa que dízimo e oferta. É o meu primeiro fruto, está aqui. Os meus primeiros 10%. Era isso que vinha na minha cabeça. Só que minha vida nunca rompia. Eu só fui entender que minha vida rompeu só quando eu me coloquei debaixo da autoridade de um homem ou de uma mulher que Deus levantou para ser sacerdote na minha vida. E é difícil, irmão. Você tem uma pessoa para puxar sua orelha, você tem uma pessoa para te corrigir no caminho do Senhor, para virar para você e falar assim: para de fazer isso, está errado. E você respeitar essa pessoa como se ela fosse um pai e uma mãe para você. Isso é difícil. Irmãos, pode falar para mim. A igreja hoje está tão difícil, tão desviada, que é até difícil você confiar num homem e numa mulher que se diz pastor ou pastora, não é? É difícil. Aí vem um camarada como eu falando assim: eu quero ser seu pastor, deixa eu abençoar a sua vida. Você vai olhar assim para mim, está de olho no meu dinheiro. Essa é a primeira coisa a vir na sua cabeça. Só que você tem que entender que quando Deus me ungiu, Ele me levantou com um propósito justamente de mudar a história da sua vida. Eu vou contar. Semana passada, retrasada, acho que foi numa sexta-feira, veio 2 pessoas aqui pedindo uma oração específica. A Camille, a filha da Luana, falando assim: eu quero, meu sonho é passar no IFMT. Vocês oram para eu passar? Irmãos, eu sei que esse meu jeito incomoda um pouco o irmão Hermelindo, né? Porque ele é presbiteriano e tudo, eu sei que incomoda. Mas foi o jeito que Deus me ensinou e é o jeito que eu trabalho. Quando uma pessoa vem pedir algo para mim, não é para mim que ela está pedindo. Ela está pedindo para o Deus que me levantou. Se você fosse pedir algo para Deus, Deus falaria assim: ah, não sei se é da minha vontade, não sei se eu vou fazer. Todo caso bíblico que chegava alguém em Jesus, qual que era a resposta dele? Você crê? Tudo é possível que crê. Então ele agia dessa forma, era o jeito dele agir. Deus me impeliu assim. No começo foi difícil para mim, porque assim, como nós oramos pelos enfermos? Nós não oramos assim: Deus, se for da tua vontade, cura ele, Senhor. Se não for, pode matar, porque ele vai estar no céu, é lucro também. A gente ora mais ou menos assim, não é? Que doente vai querer receber uma oração dessa? Como Jesus orava? Febre saia, cego veja, mudo fale, morto levante, Lázaro vem para fora. Paulo, irmãos, Paulo, ele estava num nível de unção que nem o nome de Jesus ele usava. A Bíblia diz que tinha um paralítico, Paulo fitou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. É assim que está registrado em Atos. Ele disse assim: ó, põe-te firme sobre os teus pés. Diz que aquele pulou na hora assim e saiu andando. Nem o nome de Jesus ele usou, nem o nome. É o poder que Deus deu para a igreja. Mas esse poder não é para minha glória. Esse poder é para a glória dele. Para as pessoas olhar para mim e saber que eu represento alguém que está acima de mim. Alguém que é muito maior que eu, maior que qualquer coisa. Quando você está num lugar e Deus dá essa situação para você, você é o representante de Deus ali naquele lugar, irmãos. Dependendo da palavra que você lançar, você muda até uma história, uma realidade daquele lugar. E eu já tive essa experiência quando eu tinha 3 meses de conversão. Eu já contei isso aqui. Minha mãe tinha um quartinho que tinha um altar de imagens. Ela ficava acendendo vela.
3 meses, irmão, não sabia nada. Eu entrei no quartinho, comecei a desafiar aquelas imagens e eu dei 1 semana para ela sair de casa. Falei, conta tu no dedo das mãos, seu reino aqui acabou. Fiz assim, desse jeito. O quarto em 1 semana pegou fogo. Juntaram os trens, jogaram fora e voltaram aos caminhos do Senhor. Não estava debaixo da cobertura de um sacerdote. Sofri. Não tinha ninguém para orar e estar comigo. Mas eu fui lá, fui para a guerra. Tomei uma pancada, mas eu não tinha alguém. Eu fiz um trem assim que o meu amigo, hoje eu penso que ele até tinha um pouco de razão. Mas irmão, vamos avisar os pastores, vamos não sei o que. Falei, que rapaz, fala pastor que nada, não sei o que. Fui todo lá. Sofri depois de uma retaliação. Sofri. Você está entendendo? Mas a gente precisa entender que quando Deus levanta um pastor, um mestre, uma pastora, alguém na sua vida, é porque Ele só quer te abençoar. Ele está usando essas pessoas para ser um canal de bênção na sua vida. Vocês lembram, ano passado, quem lembra aqui que em janeiro e fevereiro, os diáconos José e a Irene, eles tinham uma série de testemunhos para contar. Dava até raiva. Todo domingo eles tinham um testemunho para contar. E era algo extraordinário que Deus fazia. O que nós fizemos? A IBCC nasceu dia 9. Na semana seguinte nós fomos lá na casa deles, os 4 pastores, e falamos bem assim para eles: nós queremos ser pastor de vocês. Vocês viveram uma vida de muita tristeza, muita decepção. Confia que Deus nos levantou na vida de vocês. Acredita na direção que Deus nos deu. Se submete ao nosso pastoreio, que Deus vai abençoar vocês. Eles estavam tão decepcionados que eu acho que eles nem raciocinou no que eles falaram. Eles falaram assim, tá bom, a gente vai confiar. A gente orou e abençoou eles. Passou 1 semana, começou uma série de coisas. Eles ganharam viagem para São Paulo, ganhou dinheiro, ganhou no seu... Irmãos, o que eles não viveram em 5 anos da vida deles, eles viveram em 30 dias. Então qual é o problema da questão da bênção? É eu e você se submeter. Nós temos dificuldade com liderança. Nós temos essa dificuldade. Por muitos anos eu fui contra a minha liderança. Por muitos anos eu olhava assim. E eu era tentado 24 horas. Você sabe mais. Olhava assim e falava, não é possível. Não é possível. Aí Deus deixou eu tomar tanta porrada, irmãos. Eu apanhei tanto, mas tanto, que no último lugar que eu estava, eu falei, Deus, eu posso até saber mais, mas eu me faço de burro. Eu vou me sujeitar 100%. Eu era a única pessoa lá na igreja que primiciava. Tinha 100 pessoas, só eu dava primícia. Só eu. Fiquei 1 ano desempregado. Não faltou nada na minha casa. E por que eu fiquei desempregado? Porque Deus precisou me afastar, para que eu não caísse na tentação de tentar me levantar contra eles. Você sabia, né, que Deus permite alguns baques aí na nossa vida só para calar a nossa boca. Então Deus, o que Ele fez? Ele me afastou. Ele tirou recursos da minha vida. Aí eu fiquei quieto. Tinha reunião que eu sabia que estava errado as coisas. Deus falava assim, cala a sua boca. E eu era presbítero lá. Falava assim, cala a sua boca. Eu falava, mas Deus, isso é um absurdo que está acontecendo. Eu tenho autoridade pelo menos para falar isso. Deus falou assim, cala a boca. Eu ficava assim, quietinho. Pessoal, e aí, irmão? Você tem algo para falar? As palavras estavam até aqui, ó. Tudo doido para saltar. Eu falava assim, irmãos, o que vocês decidirem está decidido, é isso aí, tá bom. Ia para casa, chegava com a mão, eu me cocei naquela hora. Mas eu me submeti. Para mim era a maior humilhação, irmãos. Sabe quando você está certo e não pode agir porque você está certo? Porque você vai desrespeitar uma autoridade que Deus levantou? Porque aquelas pessoas eram maiores que eu. Era uma autoridade na minha vida. Então, nós somos tentados 24 horas a se levantar. Eu entendo se você ficar com raiva de mim, porque isso é uma tentação para você. O
que você não pode fazer é se render a ela. A Bíblia diz o quê? Ireis, mas não pequeis. Não ponham o sol sobre a vossa ira. Por mais que você esteja irado comigo, deixa a ira passar e depois venha conversar. Não venha conversar comigo na ira, porque eu sou uma autoridade na sua vida. Se você vir irado para mim, eu posso usar da autoridade que Deus me deu. Aí vai ser pior, vai machucar o seu coração, vai mexer com você. Então, quando você entende que Deus levanta alguém para te abençoar, tudo muda. Tudo muda. Sabe qual é o problema? O problema é que assim, a igreja foi ensinada a não honrar os pastores, não é? Mas teve um outro lado. A igreja ensinou os pastores a não aceitarem honra. Então, se você quer dar algo para mim, eu fui ensinado que eu não posso receber. É isso que foi ensinado. Aí sabe qual é o problema? Você tem algo para me dar, porque você sabe que quando você der, você não está dando para mim, você está dando para Deus. Quer que eu te mostre o texto? Abre aí comigo. João 13:20. João 13:20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Lê para mim também Marcos 10, 40, 42. Você vai voltar a 2 livros, Marcos 10, 40 ao 42. Veja. Quem recebe aquele que eu enviei, a mim me recebe. Quando você me recebe na igreja, na sua casa, na rua, você recebe o próprio Deus. É declaração de Jesus. Marcos 10, 40. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda... É Marcos 10, 40, 42? Ué. Lê um pouco mais, então lê o 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Ué. Desculpa, perdão, irmãos, é Mateus. Minha cabeça está Marcos, perdão. É Mateus 10, 40, 42. Volta um livro. Mateus 10, do 40 ao 42. Eu vou ler aqui então. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Veja, se você receber um irmão na fé, na sua casa, por ele ser um discípulo de Jesus, você não vai ficar sem galardão. Se você receber um sacerdote de Deus, um mestre, um profeta, o que for, inclusive, receber é o quê? É cuidar, tá? Receber não é assim, entra aqui, fica à vontade, não é isso não. Receber é cuidar, é tomar conta. Falou, olha, eu vou cuidar de você.
tudo que for necessário para o suprimento, eu garanto. É isso que é receber. Então Deus está falando o seguinte: o mesmo galardão que eu der para esse sacerdote, eu vou dar o mesmo para você, sem você ter feito o que ele fez. Foi o que aconteceu com Abraão. Lembra que eu falei para vocês que a primeira vez, eu falei isso quando a gente falou do dízimo, a primeira vez que aparece a palavra dízimo é quando Abraão se apresenta diante de Melquisedeque. Se eu não me engano é Gênesis 14. A Bíblia diz que o Melquisedeque chega para ele com pão e vinho. O que é pão e vinho? Comida espiritual. Então para quem você dizima, para quem você oferta, para quem te dá comida espiritual. Então ele veio com comida espiritual para o Abraão. A Bíblia diz que o Abraão deu dízimo de tudo. E ele disse: bendito seja o Deus de Abraão, e abençoou. A Bíblia diz que ele abençoou Abraão. Então a vida de Abraão começou a meio que tomar um outro rumo depois disso. Uma das primeiras coisas que aconteceu com Abraão, sabe o que foi? Sacrificar. Ele não apresentava oferta para Deus. Depois do encontro com Melquisedeque, você vai ver logo em seguida, ele apresenta um sacrifício para Deus. Ou seja, a unção que estava sacerdotal no Melquisedeque passou. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Significa o quê? Eu posso até orar por você, pedir para Deus te dar porção dobrada, pedir para Deus te dar dons e autoridades. Se você não honra a Deus na minha vida, Deus não vai dar, irmãos. Eu posso pedir, Ele não dá de jeito nenhum. Honra, você vai perceber que Deus honra com relação ao dinheiro. Não, irmão, eu não acredito nisso. Eu acho que eu posso honrar a Deus só com louvor, só com adoração, e não precisa nada disso. Olha o que diz Malaquias 1. Você sabe que Malaquias é um livro que Deus está chamando a atenção do povo porque eles são ruins de oferta e de dízimo. Deus chama eles de ladrão. Fala assim, ó: vocês estão me roubando. Deus está falando, só que Deus está tratando com o sacerdote, tá? Deus não está tratando com o povo. Mas no capítulo 1, Deus está tratando com o povo. Olha o que Deus fala. E vossos olhos, a partir do 5. E vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, aos sacerdotes, que desprezei o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Olha o que Deus fala em seguida: oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em quem havemos profanado? Não dizeis isto: a mesa do Senhor é desprezível? Deus está tratando a honra de que maneira? Vocês me ofertam de qualquer jeito, vocês me desonram. Irmão, eu poderia falar qualquer coisa, mas não tem como eu tirar essa questão da honra sem envolver dinheiro. A honra funciona assim: você crê ou você não crê. É simples. Eu não creio que deve ser assim. Faz assim. O que eu estou tentando ensinar para você é o seguinte: Deus, Ele quer te abençoar porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Isso precisa vir para a sua vida. Como isso vem para a sua vida? Na pessoa que Deus levanta como sacerdote. Não lemos em Ezequiel 44? Quando vocês trazem as ofertas, as primícias na mão do sacerdote, ele vai fazer o quê? Repousar a bênção. Qual bênção? Todas as bênçãos espirituais. Deus já deu. Sabe aquela pessoa que tem um parente rico, ele é o único herdeiro, ele acaba de descobrir que tem um testamento lá no cartório, que basta ele ir lá, assinar o testamento, pegar o testamento, que ele tem direito a pegar toda a fortuna, e ele fala o seguinte: eu não vou no cartório não, eu vou amanhã, eu vou depois de amanhã. Tá rico, pelo papel tá rico, mas enquanto ele não for lá pegar esse papel, ele não tá. Ele tem uma bênção disponível para ele, mas o que acontece? Ele não foi atrás. Então é o seguinte: existe um testamento que foi escrito com o sangue do Cordeiro, dizendo: todas as bênçãos já são suas. Agora você tem que ir lá pegar. Qual que é a senha para você pegar?
você se submeter à liderança de um pastor ou de alguém que Deus levantou na sua vida. Pode ser um mestre, pode ser um pastor, pode ser um profeta, pode ser um evangelista. Deus vai levantar. Aí é você se submeter mesmo, de coração. Se você entendeu isso até agora, então agora eu vou entrar nos princípios para você romper financeiramente. Basicamente 3. Eu já falei bastante dele. Primeiro princípio, para você romper financeiramente: entender que há um propósito. É mais importante que a prosperidade. Se não temos propósito, não há necessidade de prosperar. Por exemplo, por que surgiu a IBCC? A IBCC tem um propósito: levar o nome de Cristo a todo mundo. Igreja Batista conhecendo a Cristo. Nós queremos que Cristo seja conhecido, que o seu nome seja anunciado na pureza do Evangelho. Esse é o nosso propósito. Só na Coab São Gonçalo? Em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Quantas nações Deus vai nos dar? Não sei. Hoje nós estamos aqui, mas nós já estamos pensando ano que vem no Alice Novak. Nós estamos orando com relação ao Jardim Imperial. Você está entendendo? Nós já temos um propósito: ampliar as tendas. Para nós ampliarmos, o que nós precisamos? Recurso. Nós precisamos de recurso. Então a primeira coisa que você, que é membro desse ministério, precisa entender é o seguinte: por que você dizima, por que você oferta, por que você primicia aqui? Porque essa igreja tem um propósito: levar a Cristo o mais longe possível, e precisamos de recurso para isso. Irmãos, eu nunca acreditei que Deus ele quer enriquecer alguém só para dar dinheiro. Eu nunca criei nisso. Olha, Deus quer dar 1 milhão para você viajar o mundo, para você comer as melhores comidas, ficar nos melhores hotéis. Eu nunca criei nisso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia diz que ai daqueles que confiam nas riquezas, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus nada é impossível. Jesus fala assim. Jesus fala, o apóstolo fala que nós não podemos confiar nas riquezas. Então eu não posso pregar dinheiro para você, mas você tem que estar aberto a vir uma bênção sobre a sua vida, que vai lhe fazer prosperar. Para quê? Para que haja mantimento na sua casa, mas também haja mantimento na casa de oração. Eu te pergunto, se Deus quisesse te colocar 1 milhão para você ofertar 200 mil nessa obra, você aceitaria essa proposta? Então tá, vamos então reduzir. Deus te coloca 2 mil, você não consegue trazer 200? A Bíblia diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então Deus vai te provando durante o ano. Traga o seu pouco. Eu quero te dar muito. Traga o seu pouco. Mostra para mim que você é fiel no pouco. Eu quero te dar muito. Sabe por quê? Porque Deus conhece seu coração. Ele sabe que se Ele botar 1 milhão na sua mão, 100 mil, 50 mil, 10 mil, você vai ficar uns 3 meses sem vir na igreja. Então para que Ele vai te dar tanta grana assim? Ele vai te dar 1 ano de trabalho para você sumir. Aí quando acabar tudo, vem a dívida dos boletos. Pastor, pelo amor de Deus, vamos fazer uma campanha. Não é assim? Não é assim? Precisa disso? Então primeira coisa que você tem que entender: propósito. Se a IBCC não tem propósito, foge daqui. Por quê? Porque Deus não vai prosperar essa obra e não vai prosperar você, porque você está mantendo um trem que não tem propósito. Tá vendo, irmão? Eu estou pregando contra mim. E o meu compromisso não é com placa de igreja, nem com a igreja que eu sou pastor. Meu compromisso é com a palavra. Eu quero que você aprenda isso, irmãos. Olha, era para ter aqui o dobro do que tem hoje. Porque o que eu estava profetizando? Um 2020 extraordinário. Então, provavelmente,
Um grupo daqui vai prosperar e outro grupo vai chupar dedo. E não vem reclamar depois. Porque se quiser, eu vou falar assim, vai assistir o vídeo no YouTube. Para eu falar de tributos agora, eu esperei 1 ano para falar. Esperei 1 ano para Deus me autorizar a falar de novo desse assunto. Para que você entender que Deus tem algo extraordinário para você. Segundo, provisão. Segundo princípio, quando se tem um propósito, logo vem a provisão. Irmãos, quando alguém que serve a Deus tem um filho, o que ele precisa? Provisão. Como que ele vai cuidar daquele filho que Deus tem uma promessa na vida dele? Por que você acha que Abraão foi rico? Por que você acha que o Isaac foi rico? Por que você acha que o Jacó foi rico? Eles tinham uma bênção, multiplicar. Eles precisavam encher a terra com o povo judeu. Então eles precisavam do quê? Dinheiro. Aí o povo foi para o Egito, ficou rico, ganhou terra de Faraó. Aí esqueceu Faraó, veio outros faraós, já esqueceu do povo e ficou lá 200, 300 anos lá no sofrimento. Deus trouxe um libertador. Não é assim a história? Como eles saíram do Egito? Tá, mas como eles saíram? Muito ouro, muita joia preciosa. Deus fez inclusive muitos deles engolir o ouro que eles trouxeram, porque o ouro que era para ser usado na construção do tabernáculo, eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés foi lá, desmanchou, botou na água e falou, vai beber. Que desperdício, né, irmão? Tanto ouro, tem que engolir tanto ouro assim. Para quem não sabe, o irmão, o nosso querido amado pastor Hermelinda, ele é ourives, ele mexe com ouro. Então que desperdício, né? Tem que engolir tanto ouro assim, que tantos anéis podia fazer, tantas correntes. Mas o que? Para provar que o Deus dele estava dentro deles. Não é isso que vocês creem? Então agora vai viver dentro de vocês, porque eu queria viver dentro de vocês. Vocês me rejeitaram com essa adoração. Então veja, se eu tenho um propósito, logo vem a provisão. Aí eu te pergunto, e se o seu propósito for abençoar essa obra? Nesse momento, você entendeu que nós temos uma visão. Você entendeu que com essa visão, com esse propósito, vem a provisão. Deus vai prover quem? Se Deus disse que os sacerdotes não devem ter herança, eu não posso, como pastor, ficar construindo império. Eu não posso ficar abrindo empresa. Eu não posso ficar comprando um monte de carro. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para abençoar vocês. Então quem vai prosperar? É vocês ou eu? Mas se vocês trouxerem suas ofertas e primícias, eu não vou usufruir um pouquinho dessa prosperidade de vocês? Só por causa da fidelidade de vocês. Irmãos, a pior coisa que tem é uma igreja ver o seu pastor passando fome. Às vezes todo mundo tem carro e esse pastor vem de bicicleta, ele está sofrendo. Essa igreja é uma igreja que nunca vai viver a verdadeira prosperidade. Irmãos, imagina você ter um carro e falar assim, olha Deus, eu vou fazer uma loucura, eu vou ofertar o meu carro na vida dele. Aí o pastor, ele entende o princípio, ele entende o poder que está sobre a vida dele. Ele fica assim, Deus abençoa, prospera. Assim como ele plantou na minha vida, que ele colha 100 vezes mais na vida dele. Aí a pessoa recebe. Pastor, o senhor está costurando para eu dar meu carro para você? Claro que não, irmãos. Se o Espírito Santo mandar fazer, faça. Eu estou precisando, mas se ele mandar fazer, faça. Se não mandar fazer, não faça. Eu só estou dizendo para você o seguinte, se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu quero trazer a minha primícia para você, eu vou receber e vou te abençoar. E eu não vou descansar enquanto não ver a bênção na sua vida. Assim como a gente orou por essas pessoas que vieram. O rapaz que vem de vez em quando aqui, o Rodrigo, que estava trabalhando de bico. Ele veio aqui, eu perguntei assim, olha o que eu perguntei para ele. O que você quer? Ele falou assim, eu preciso de um emprego fixo. Eu não aguento mais fazer bico. Eu falei, você crê nisso? Ele falou, creio. Eu orei e falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu rogo, abra uma porta para ele. Não uma porta qualquer, uma porta fixa.
Eu estou aqui, acho que domingo agora, sentado ali no multimídia, eu vejo o pastor Arruda falar que ele já está empregado. Eu fiquei sabendo, nós oramos pela Camille, porque ela queria passar, o sonho dela era passar na FMT. A pastora Adriana virou para ela assim, ó, em nome de Jesus, você vai passar em primeiro lugar. Ela riu. O que a Luana falou pra gente? A Camille passou em primeiro lugar no que ela fez. Eu estou falando isso para me vangloriar? Claro que não, irmãos. Eu só sou uma pessoa que Deus levantou para te abençoar. Você tem que entender que o seu trato não é comigo, é com Ele. Se você me respeita, você respeita Ele. Se você me desonra, você desonra Ele. Aqui tem pessoas de outras igrejas. Isso vale para as igrejas que vocês congregam. Saindo daqui, vai no seu sacerdote, abraça ele, beija ele, fala, eu quero te pagar um jantar. Eu quero te dar uma roupa, eu quero fazer algo por você. Deixa eu fazer algo por você. Só que você vai me abençoar. Você vai me abençoar. Você vai ver o que vai acontecer. Aí você que vai ensinar o seu pastor, ô pastor, libera. O seu pastor vai falar assim, não tem nada disso. Falar, rapaz, só faça. Faz esse negócio logo. Você está entendendo? Parece o que eu estou falando, parece insanidade, não parece? Não parece falando assim? Eu vou mostrar uns textos para vocês, tá? Aí vocês dizem para mim se é insanidade ou não. Abra comigo em 1 Samuel. Deixa parado no 1,17, tá? 1 Samuel 1,17. A história é a seguinte. Diz a Bíblia que havia um homem chamado Eucana. O Eucana tinha a Penina e tinha a Ana. A Penina dava filhos para o Eucana e a Penina dava filhos para o Eucana e a Ana não. A Bíblia diz que o Eucana amava a Ana. Ele amava de uma tal maneira que as ofertas que ele dava para ela era muito maior do que a Penina. Então, se ele dava R$1.000 para a Penina, ele dava R$10.000 para a Ana. Todo ano ela vinha e ela só tinha um pedido: Deus, eu quero engravidar. Eu preciso engravidar. Ela dava oferta e falava assim: me engravida, Deus. Faz esse homem, faz isso aqui virar, essa morte sair daqui. Se não é aqui, levanta o negócio. Não é ele, porque é o tanto de filho que tem lá. É eu, é isso aqui que está morto. Todo ano ela fazia isso. Num determinado ano que eles subiram para Jerusalém, o que aconteceu? Diz a Bíblia que o Eli, que era o sumo sacerdote daquela época, estava comendo das primícias, das ofertas de todo mundo que tinha levado, inclusive dela. Eu não sei se você sabe, mas o sacerdote, o sumo sacerdote, não conversava com mulher. Não conversava. Não conversava. E adivinha com quem que o Eli foi conversar nesse dia? Ela estava chorando, desesperada, falando: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Chorando, clamando de alma. Ele olha aquilo e falou: mas é uma afronta essa bêbada aqui. E foi, todo bravo. O que você está aqui, sua bêbada? Ela virou e falou assim: eu estou suplicando a Deus. Eu não estou bêbada. Eu estou fazendo um pedido. Deus sabe o que eu quero. É só isso que eu quero. Ela nem contou para ele. Ela nem contou. Aí, alguém lê para mim o 17. Vá em paz. Deus te deu o que você pediu. Lê o 20 aí para mim. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Olha só, irmãos, quanta coincidência, né? Ela vai todo ano. Aí nesse ano vem o sumo sacerdote que não conversa com mulher, conversa com ela, come da oferta dela e fala assim: ó, eu não quero nem saber o que você pediu, Deus te dê. Um ano depois vem Samuel. Lembra que eu falei que a bênção vem? Qual era a bênção dela? Gerar um grande homem de Deus, com a palavra dele. E olha que Eli, ele pode me corrigir, não era considerado um bom sumo sacerdote. Ele
deixava que os filhos dele fizessem sexo, os filhos dois, na porta do tabernáculo. Imagina eu deixar o Estevão transar com mulheres aqui dentro da igreja. Era isso que ele deixava. Ele não falava nada. Toda Israel sabia disso. E a palavra desse homem, que era omisso, gerou um dos maiores profetas da Bíblia. Ele foi profeta, juiz e sacerdote, o Samuel. Você entendeu? Olha a palavra. Olha a diferença. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Você sabia que Deus não deve ninguém? Vai esperar um pouco, tá? Vou concluir aqui. Você sabia que Deus não deve ninguém? Você sabia disso? Deus não deve. Não deve. Não pense você que ao você trazer seu dízimo, sua oferta, sua primícia, Deus criou uma dívida com você. Deus não criou. Mas Deus escolheu essa forma para poder retribuir para você. Olha o que diz Mateus 13:8. Vai falar das 3 medidas de bênção. É a parábola do semeador, né? Diz que um semeador saiu a semear e caiu pedra na beira caiu semente à beira do caminho, caiu entre os pedregais, caiu entre os espinhos e caiu em terra fértil. E ele produziu Mateus 13:8. E produziu 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100. As 3 medidas da bênção: 30, 60, 100 por 1. 30, 60, 100 por 1. Pode ler aí pra gente. 13:8. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, tá feia a visão aqui, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram. Tá bom. Amém. As 3 medidas de bênção: 30, 60 e 100. Se eu te disser que teve um homem nessa terra que colheu 100 por 1, você acredita? Está na Bíblia esse homem. 100 por 1, o que quer dizer isso? Uma semente que gera 100 vezes. Eu jogo uma semente, era para ela me dar uma espiga, ela me dá 100. Então assim, quando a bênção está sobre mim e eu lanço uma semente, ou ela produz 30 vezes, ou ela produz 60 vezes, ou ela produz 100 vezes. Uma pessoa registrada na Bíblia, está desse jeito o texto, ela colheu 100 vezes. Abre aí Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então veja, na minha tradução está assim: recolheu 100 por 1. A cada uma semente que ele plantava, ele recolhia 100. Irmãos, deixa eu te dizer, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas o prazer de Deus está em prover você. Jesus não falou: não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber? Não é a vida, né, mais que o corpo? Não é o mantimento, a vida mais que o corpo, tal. Eu esqueci agora a frase certinha. Ele está falando o seguinte: irmãos, se Deus, como veste a erva do campo, que hoje é bonita e amanhã é lançada no fogo, Ele provê ela, imagina você. Deus pegou Adão, colocou ele num jardim repleto de árvores, e Deus deu uma ordem para o Adão. Na sua cabeça qual é a ordem que vem? Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é essa a ordem que vem na sua cabeça? Não foi essa a primeira ordem que Deus deu. Deus falou assim: coma de todas as árvores do jardim. Da árvore que está no meio, essa você não come. Mas coma
Irmãos, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era tão pecado quanto se ele não comesse as frutas que estavam disponíveis para ele no jardim. Porque Deus falou assim: coma. É uma ordem, eu plantei isso aqui para você, coma. Então deixa eu te falar, não usufruir das bênçãos que Deus tem, toda sorte de bênção nas regiões celestiais, é tão pecado quanto se você fizer um pecado normal. A pergunta é: você vai tomar posse disso? Você vai se submeter aos pastores que Deus levantou na sua vida? Você vai se colocar? Você vai acreditar que Deus vai prover, vai pôr em ordem a sua vida? Irmão, Deus tem um 2020 extraordinário para você, irmãos. Irmãos, eu vou falar. A presbiteriana precisa de provisão. A IBCC precisa de provisão. Qual o nome da sua igreja, irmão? Oração e Poder? Precisa de provisão. Qual é o nome da igreja da irmã? Hã? Tá bom. Mas não importa, o lugar que a irmã escolher, amém. Então a IBCC precisa. Você está entendendo? Você entendeu? Então assim, para eu orar e falar assim: Deus te abençoe, só vai colar essa bênção e só vai destravar no mundo espiritual quando você honrar a Deus. Eu quero terminar lendo para vocês Marcos 10, do 28 ao 31. Diz assim: Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos são os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Ele está falando o seguinte: se você abrir mão de tudo por amor à obra, você vai receber ainda nessa vida, pelo menos 100 por 1. É palavra de Jesus. Então, irmãos, só existe um jeito de você mudar a sua vida. Você entender, primeiro, Deus ele quer te prosperar. Em quê? Em tudo. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é tudo. Tudo. Saúde é prosperidade. Tudo que você fizer dar certo é prosperidade. Dinheiro é prosperidade. Tudo, irmão. Tudo que te traga uma paz e uma alegria é uma forma de prosperidade. Deus quer que você usufrua disso. Não é uma alegria, presbítero, quando o irmão se reúne toda a família e o irmão vê aquela alegria, vê que valeu a pena ter ralado tanto, vê, sabe, vê eles tudo com prosperidade, tudo se formando na faculdade, tudo próspero, tudo tendo saúde. O irmão fala assim: ó, minha vida teve um sentido, eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Isso é prosperidade, irmãos. Prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é só uma das coisas da prosperidade. Então nós queremos declarar isso na vida de vocês. Como funciona? Como funciona a primícia? A primícia é o seu primeiro fruto. Como eu pratico, eu pego de 1 a 3% do que eu ganho, que equivale a um dia de trabalho meu. Essa é a minha primícia. Se eu fizer 10 bolos, um bolo eu tenho que dar para o meu sacerdote. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um pastor sobre a minha vida. Eu tenho. Nem eu estou livre de dizimar e ofertar. Eu recebo de vocês, mas eu tenho que dar para alguém. Você entendeu? Para quê? Para que a bênção também opere na minha vida, para que o meu ministério flua e cresça. Para que o ministério dos pastores fluam e cresçam. Eles também têm pastor na vida deles. Então como vai mudar a sua vida? Em tudo, em todas as áreas. Quando você se submeter aos princípios de Deus. E os tributos do altar é um dos princípios que Deus colocou na sua vida. Oferta, dízimo, primícia. Cabe a você tomar essa decisão. Se você vai fazer isso. Num primeiro momento, parece que você vai ficar sem dinheiro. Mas
Mas como? Se eu for juntar o dízimo, se eu for juntar a oferta, a primícia, dá quase 15% do que eu ganho. Como eu vou sobreviver com 85? Irmãos, a provisão deixa com Deus. Deixa com Ele. Existe algo muito mais importante do que a minha e a sua vida. É o Evangelho do Senhor Jesus sendo anunciado com todos os recursos disponíveis. Cada dia que eu tenho que sair da minha casa, ficar das 7 da manhã às 6 da tarde, são 12 horas que eu perco no trabalho sem poder orar, sem poder jejuar. Aí você quer que eu vou de madrugada, o único horário que eu tenho de descanso para orar e jejuar? Sendo que eu poderia estar aqui na igreja já clamando pela sua vida, pedindo para Deus fazer o extraordinário para você, orando para que haja salvação de almas desse bairro, pedindo conversões, pedindo restaurações. Então, até a igreja entender esse propósito e começar a praticar, eu ainda vou ter que depender disso. Vocês entenderam? Aí eu te pergunto, Deus quer prosperar você para que pessoas como eu estou falando assim, não só eu, mas os pastores aí, todos os pastores. Deus quer prosperar vocês para que vocês tenham recursos para manter a vida de vocês, para manter a obra dele. E a igreja crescendo, 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 em graça e em conhecimento. Em graça e em conhecimento. No Brasil nós temos um privilégio. Somos uma igreja que não somos uma igreja perseguida. Podemos fazer trabalho, podemos abrir empresa, podemos fazer tudo. Sendo crente ou não crente, não somos perseguidos por isso. Lá fora, você é perseguido, aqui não. Se tem um lugar que é propício para você prosperar, é essa nação. E Deus te colocou aqui. Por que será? Então, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu espero que você tenha aprendido. Se você vai praticar ou não o princípio, eu não sei. Isso é com você. É uma decisão sua de coração. Mas no dia que você começar a praticar, e no dia que o seu sacerdote começar a orar e pedir para Deus derramar bênçãos e bênçãos sobre a sua vida, você vai viver algo tão extraordinário que você não vai saber o que falar, não vai saber como agir. Eu quero te abençoar, mas Deus só vai honrar Ele, vai honrar você se você honrar Ele primeiramente. Faça um compromisso com Deus. Faça, Deus, eu quero. Se ainda dá tempo, faça esse ano. Se não dá tempo, fala, Deus, 2020, eu quero consertar minha vida. Eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante e eu vou entrar num novo desafio. Vou primiciar também. Eu estou conversando com os pastores. Eu estou inclinado a pedir para os pastores para nós perguntar para as pessoas quem vai vir dizimar. Para na hora que a pessoa depositar o envelope, nós profetizarmos uma bênção pessoalmente para a pessoa, porque nós fazemos de uma forma coletiva. Mas se você está trazendo 10% de toda a sua renda, o mínimo que pode ter é de ter o sacerdote colocando a mão sobre você, falando assim: seja próspero, seja feliz, prospere, seja abençoado, tenha saúde, tenha restauração, tenha tudo o que você precisa em Jesus Cristo. E assim como Ana, quando recebeu a bênção do sacerdote, recebeu o maior sonho da vida dela, você vai viver os sonhos de Deus na sua vida, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos permitiu nessas 3 semanas ensinar sobre os tributos, Senhor, trazer princípios eternos, Senhor, princípios que vai fazer com que mude a nossa história, a nossa realidade, meu Deus. Eu peço que o Senhor abençoe seus filhos e filhas aqui nesta noite. E se por algum motivo, Senhor, eles não têm trazido o seu dízimo, sua oferta, e hoje aprenderam da primícia, eu peço, Senhor, que o Senhor perdoe. E que o Senhor, Pai, dê uma nova chance, meu Deus, para que eles possam colocar a vida deles diante do seu altar em tudo.
A tua palavra diz: honra ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias do seu rendimento, e os seus celeiros transbordarão. Então, Pai, em nome de Jesus, quando os seus filhos cumprirem tudo aquilo que o Senhor determinou, que eles provem disso, Senhor, que eles provem dessa prosperidade, que eles provem dos seus celeiros transbordando, que eles provem da bênção operando a favor deles, que eles provem da bênção 30, 60, 100 por um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o 2020 deles seja extraordinário, meu Deus. Que eles possam viver o sobrenatural, meu Deus. Que eles possam colher coisas extraordinárias, Senhor. E que eles possam ter um ano, sabe, como eles nunca tiveram, Senhor, praticando todos os princípios que o Senhor ensinou, meu Deus. Pai, muito obrigado. Eu peço que o Senhor abençoe seus filhos e filhas nesta noite. Eu peço que o Senhor realize uma grande obra, Senhor. Que o Senhor os guarde, livre de todo mal. Quando seus filhos forem embora, guarda eles, Pai. Guarda a sua entrada, guarda a sua saída. Dê uma excelente quinta, sexta, sábado e domingo, Senhor. Prospera eles, meu Deus. Pai, que a tua paz, a tua graça, o teu amor e misericórdia seja sobre a vida deles. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Se você crê, você diz. Se você trouxe sua oferta, o seu dízimo, traga aqui em nome de Jesus. A janta já está pronta, tá, irmãos?